no livro de Números. Números, capítulo 13. Números 13. A partir do verso 17. Amém? Todo mundo achou? Glória a Deus. Livro de Números, capítulo 13, versículo 17. Está escrito: Enviou-os, pois, Moisés à terra de Canaã, e disse-lhes: sobe ao Neguebe, entra nas montanhas, olha a terra, que tal é? E o povo que nela habita, é forte ou é fraco? É muitos ou são poucos? E qual é a terra em que eles habitam? É boa ou é má? E que tais são as cidades que habita? É em arraiais ou são em fortalezas? Também qual é a terra? Ela é fértil ou a terra é estéril? E nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias, os primeiros dias da colheita das uvas. Assim subiram, espiaram a terra, desde o deserto de Sim até o Reob, à entrada de Ramate, e subiram pelo Neguebe, e viram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filho de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs, figos. Este lugar se chamou Vale de Escol por causa do cacho de uva, que cortaram ali dos filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram daquela terra, caminharam e vieram até Moisés, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. Deram-lhe conta, e contaram-lhe toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Amém? Glória a Deus. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, esta é a tua hora, te dou graças, te louvo, exalto e glorifico o teu nome, Pai. Pai querido, neste momento me coloco diante do Senhor, que eu diminua e tu cresças. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja, abra o entendimento deles, Pai, e o teu nome vai ser glorificado. Amém. Amém, glória a Deus, pode se sentar. Amados irmãos, antes de entrar nesse texto, eu queria dizer, e eu queria falar, e eu queria dar o tema dessa ministração, que é projeto de Deus. Amém? Projeto de Deus. E eu pergunto para você, o que é um projeto? Projeto é algo que tem um começo, tem um meio e tem um fim. E o resultado de um projeto, no pensamento, na ideia, nas convicções da pessoa que projetou, o resultado desse projeto deverá ser positivo. Amém? Ninguém faz um projeto negativo. Eu vou projetar para que no ano que vem eu esteja pior do que eu estou nesse ano. Conversa de louco, isso não existe. As pessoas fazem projetos, quando acontece da virada do ano, que começa ali, vai chegando próximo à virada do ano, à meia-noite, as pessoas, geralmente os evangélicos, eles se ajoelham, eles falam com Deus, eles apresentam a vida diante do Senhor, agradece aquele ano que foi bom, que foi maravilhoso, e apresenta para Ele o novo ano, consagrando a Ele
os seus projetos, os seus sonhos. Amém? Por isso que o cristão geralmente passa a virada do ano na casa do Senhor, junto com toda a congregação. E ali, quando está próximo à meia-noite, se ajoelha, ora, glorifica a Deus, agradece e apresenta ao Senhor os projetos. O projeto de Deus na vida dessa nação de Israel era um projeto audacioso, era um projeto para o bem-estar de um povo que um dia foi escolhido. Era um projeto que aos olhos dos homens iriam ter algumas barreiras, iriam ter alguns obstáculos. O projeto de Deus para o povo de Israel era tirar da escravidão, colocar dentro de uma terra boa, dar para cada filho seu, aquele povo escolhido, um pedaço de chão para ele cultivar, para ele arar, para ele colher, para ele comer, para ele beber. Só que esse projeto ele tinha que passar por alguma situação um pouco complicada antes. Primeiro, que o povo não era livre. O povo de Israel não era livre. O povo de Israel estava passando por um momento, já há 400 anos, um momento de escravidão. Momento que o povo de Israel estava fazendo trabalhos forçados no Egito. E as mãos de Faraó cada vez pesavam mais. Então complicou um pouquinho mais o projeto de Deus. Mas é assim que Deus gosta. Deus não gosta de coisa fácil. As coisas com Deus muitas vezes são difíceis, né? Por exemplo, Gideão, quando foi chamado para batalhar, para uma guerra junto contra os amalequitas e os midianitas que estavam ali aterrorizando Israel, Gideão, para começar a batalha, ele já convida, ele toca a trombeta e ele de repente tem na frente dele um exército de 32 mil homens. E Deus fala o que para Gideão? É muito, Gideão. Gideão, ele faz uma assembleia com aquele povo e fala: os covardes e medrosos vão embora, porque vai morrer gente. O que acontece? 22 mil some, 22 mil cai fora, ficam 10. Deus olha para Gideão e fala: Gideão, é muito. Final da conversa, o que acontece? Sobra quantos homens para Gideão? 300, para ganhar uma batalha onde o exército inimigo era como a areia da praia, de tantos, milhares e milhares e milhares. E é com 300 que Gideão ganha aquela guerra. E a palavra do Senhor diz que aqui, aquele momento, Deus, um certo momento, Ele fala: eu resolvo agora, a partir desse momento, tirar o meu povo do Egito, tirar o meu povo da escravidão. Vou fazê-los uma nação abençoada, uma nação com sede própria, né? Como diria. Mas ele teria que primeiro tirar o povo do Egito. Teria que primeiro passar por cima do cadáver de Faraó. Para fazer a vontade de Deus, para que para que o projeto de Deus se concretizasse na vida do povo de Deus, era necessário passar por cima do cadáver de Faraó. Eu não sei qual é a tua vida, não sei qual é o teu relacionamento, não sei quais são os projetos que Deus tem para você, mas uma coisa eu digo para você: se tiver que passar por cima do cadáver do teu inimigo, passa. Não ouvi nenhum amém? Quem passa é Deus, tá, irmão? Quem passa é Deus. Quem passa é Deus. Porque Deus, Ele ama o seu filho, Ele ama o teu servo, Ele ama aquele que Ele escolheu. E naquele momento Deus vê o povo dentro do Egito, sofrendo, angustiando, e a palavra diz, no capítulo 3 do livro de Êxodo, que Deus ouviu o clamor do povo dele. Disse ainda o Senhor: certamente, no versículo 7 do capítulo 3, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito,
e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci. Deus desceu. Versículo 8. Desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e fazê-los subir para aquela terra, para uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. Aleluia. Deus se indignou, porque Ele estava vendo o sofrimento do filho dele. E aquele povo conseguiu a bênção. Primeiro ponto, primeira atitude que aquele povo teve para poder ser ouvido por Deus. Qual foi? O povo clamou, o povo orou. Tudo começa através de uma conversa com Deus. Tudo começa através do momento que você reconhece: aqui eu parei. Daqui para frente vou continuar nessa vidinha. Daqui para frente eu vou continuar patinando. Daqui para frente eu vou continuar desse jeito. Tem um projeto na minha vida, tem uma situação na minha vida, tem algo de bom que Deus não me chamou do mundo, das trevas para a luz para me matar. Deus me chamou com um propósito bom. Tem algo excelente para a minha vida. Só que as coisas não estão acontecendo, então eu vou clamar a Deus. E aquele povo, o povo de Israel, clamou ao Senhor. O povo de Israel entrou na presença de Deus, reconheceu Deus como o Todo-Poderoso. Primeiro passo, oração. Deus vai endossar um plano para a sua vida, meu querido, a partir do momento que você, a primeira coisa que fizer é buscá-lo. Deus vai endossar o seu projeto a partir do momento que você colocar Ele acima de tudo e buscar Ele acima de tudo. O projeto de Deus era, em primeiro lugar, esmagar os seus opressores. Vem as 10 pragas, vem a morte no Mar Vermelho, a libertação do seu povo da escravidão. Não dá outra. Se você clama a Deus, porque Deus sabe aquilo que vem te oprimindo, amém? Deus sabe e vem te escravizando. Se você clama a Deus, a palavra do Senhor diz: a vingança é dele, o caminho é dele, o jeito, a forma, a maneira é dele. Primeiro, ore a Deus, coloque-se diante dele, coloque e apresente o seu projeto, né, a tua vida, até a tua angústia, nas mãos de Deus, e o restante você deixa para Ele. O projeto do Senhor consistia em tirar o povo do Egito, levar por um deserto, atravessar Cádiz Barneia, Parã, e até, se fosse por outro caminho, Jordão, e conquistar uma terra boa, uma terra que manava leite e mel. O projeto de Deus para você é lhe tirar da escravidão do pecado, atravessar os desertos da tua vida e fazer de você um conquistador dos céus na Jerusalém celestial. Pastor, dá para você traduzir? O projeto de Deus é te tirar da escravidão do pecado, te trazer para a casa dele, te fazer de você uma nação santa, um povo eleito, sacerdócio real, pessoa limpa, pura, na presença de Deus. Pastor, mas eu peco, eu continuo ainda tendo pendência, mas você está na casa do Senhor, você tem se colocado na presença dele, e ele conhece teu coração, conhece tua luta, e fazer de você um cidadão dos céus. Isso é lindo, meu querido, isso é lindo. E a palavra do Senhor diz no capítulo 3 ainda de Êxodo, que Deus, Ele separa, né? Ele escolhe um homem simples. A palavra do Senhor diz que Ele escolhe um pastor de ovelhas que trabalhava para o seu sogro. O nome desse pastor quem era? Moisés. Pastor de ovelha. Deus escolhe um pastor de ovelha para levar um povo. Um homem que, se você for buscar na biografia dele, você se assusta. Um homem que os primeiros 40 anos ele viveu no palácio do faraó. E agora já faziam 40 anos que ele estava cuidando de ovelhas, cuidando de um rebanho. Ele teve um problema, ele praticou um crime, teve que fugir, se escondeu, foi para uma terra,
casou com uma moça naquele outro lugar e começou a trabalhar para o seu sogro chamado Jetro, e isso foi por 40 anos. E depois desses outros 40 anos, o que acontece na vida de Moisés? Ele passa agora, primeiro, 40 anos no palácio, depois 40 anos cuidando de ovelhas. Serviço mais baixo que tinha na época era ser pastor de ovelhas, viu? Era ser o mais ralé que poderia ter. A categoria mais simples era o pastor de ovelhas na época de Moisés, na época do Egito forte. E depois ele passa 40 anos, um homem que já tinha 80, levando um povo. Sobre os seus lombos, aproximadamente, uma população equivalente a 7 cidades de Jundiaí. 2.800.000 a 3 milhões de pessoas. Um absurdo de gente. O que a gente entende com isso? Moisés, no palácio, ele passou 40 anos achando que era alguém. Moisés, no pasto, passou 40 anos achando que não era ninguém. 40 anos fazendo a vontade de Deus. Moisés descobriu o que é que Deus faz com o ninguém. 40 anos achando que é alguém. 40 anos achando que não é ninguém. E 40 anos descobrindo o que Deus faz com ninguém. Porque é 3 milhões, meu querido, no seu lombo. É 3 milhões ali que você tem que administrar. É 3 milhões que acompanha o teu ritmo, a tua passada. Quando você para, todo mundo para. Quando você caminha, todo mundo caminha. Quando você dá uma ordem, todo o povo obedece. Esse era o nosso velho Moisés. Depois de 80 anos, Deus resolve levantar esse homem. Amém? Nunca é tarde para você desenvolver os seus dons e deixar Deus, né? Você já teve etapas na sua vida. Ah, pastor, até os 17 anos eu fui de um jeito, ou até os 20. Dos 20 para frente eu fui de outro. E eu agora estou em outra etapa da minha vida. Estou com 30, estou com 35, estou com 25. Deixa Deus essa próxima etapa da sua vida. Amém? Deixa Deus essa próxima etapa da sua vida, a partir de hoje. Ver o que Deus vai fazer. A partir de hoje. O que você foi lá atrás? Eu achei que era alguém. Ou então achei que não era ninguém. Vamos ver o que Deus faz daqui para frente com você. Mas esteja nas mãos de Deus. Amém? E Deus escolhe esse homem simples. Esse Moisés. E aqui começa a história que nós lemos. E esse homem vem arrastando um povo. Esse homem tirou o povo do Egito. Esse povo viu coisas maravilhosas, viram 10 pragas acontecer, chuva de saraiva, rãs, o rio ficou vermelho de sangue, moscas, úlceras, tantas coisas. Mas o povo falou, não, verdadeiramente, esse Deus é maravilhoso. Como última praga, a morte dos primogênitos. Naquela noite, sai todo o povo do Egito, é comemorada a Páscoa. Sai todo o povo do Egito, vem caminhando pelo deserto, chega nas margens do Mar Vermelho. O povo começa a murmurar, você trouxe sinais aqui agora para nos matar aqui na beira da praia? E o Moisés, ele fica chateado, fala com Deus, e Deus fala, Moisés, o que você tem na mão? Uma vara? Dá ordem então para o mar. E a palavra do Senhor diz que o mar abre, o povo passa, e quando chega do outro lado, o que acontece? O povo glorifica a Deus. Quando o exército de Faraó vai tentando atravessar o Mar Vermelho, o mar se fecha. Ou seja, se cumpria na vida do povo de Israel aquilo que Deus tinha falado. Mesmo que fosse necessário passar por cima do cadáver de Faraó, mas Deus ia tirar o povo do Egito, que ia tirar. Isso acontece. Quando sai lá do outro lado, o que acontece? Glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é isso, Deus é aquilo. E Moisés então? Moisés é o cara, Moisés é o pastor. Moisés nos conduziu até aqui com a mão forte, que maravilha que é. Até, quando irmão? Até chegar no lugar e as águas estão amargas.
Você trouxe nós aqui para quê? Para morrer de sede? Porque nós deveríamos ter morrido no Egito. Moisés vai lá, né? E sara as águas, conversa com Deus. E no capítulo 15 de Êxodo, a palavra do Senhor diz, capítulo 15, versículo 24, a palavra do Senhor diz: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e Deus lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas um pedaço de madeira, e as águas se tornaram doces. Aí 3 milhões bebendo água. É pouca gente, meu irmão? Você imagina 7 população de Jundiaí bebendo água. É pouca água, irmão? Não é não. Quando todo mundo acaba de beber, o boi acaba de beber, a ovelha acaba de beber, a criança acaba de beber, né? Todo mundo bebeu, o que eles falam? Moisés, que pastor maravilhoso, que pessoa fantástica. Até o quê? Faltar comida. Capítulo 16, versículo 2. Toda a congregação murmurou contra quem? Não foi contra Deus, foi contra Moisés. Deus manda o maná. O povo come o maná e fala: Deus é bom, Moisés é bom, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Até que um dia um olha para Carlos e fala: estou enjoado de comer maná. Eu quero comer carne. Você trouxe nós aqui, eu tenho tanta saudade da cebola do Egito. Deus manda carne. Por quê? Deus vela e Deus zela pela sua palavra. Tinha um projeto de Deus para o povo de Israel. Nem que fosse necessário passar por cima do cadáver de Faraó. E Deus já havia passado por cima do cadáver de Faraó. Deus tinha um projeto para o povo de Israel, mas nem que fosse necessário passar por cima do cadáver dos murmuradores. E Deus passou. Você vai percebendo que essa palavra não é brincadeira. Ela é muito séria. Não brinca com Deus. Não brinca com os projetos que Deus tem para a tua igreja, para a tua vida, para a tua família. Não banalize aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Esta murmuração fazia com que as coisas ficassem mais difíceis. Nunca uma murmuração vai agradar o coração de Deus. Primeira coisa, você que vive reclamando, né? Você que vive reclamando, meu querido, eu fico muito à vontade de falar, porque não é só aqui na igreja, essa mensagem está sendo gravada. E depois, Jundiaí, Várzea, Campo Limpo, Jarinu, todo mundo está ouvindo. Mas você que é murmurador, fique sabendo de uma coisa: murmuração nunca vai agradar o coração de Deus. Murmuração só atrasa a vida do crente. Crente murmurador é coisa terrível. Crente murmurador que nada está bom, não satisfaz com nada, Deus não se agrada. Amém? Nós lemos no capítulo 13, a partir do verso 17, que Moisés ele escolhe então, depois de um tempo caminhando, ele chega muito próximo, num deserto chamado Cades Barneia, num deserto chamado Parã, lá em Cádiz. Ele chega e todo o povo que vem marchando, todo o povo que vem andando, aquela multidão, eles assentam, eles armam um acampamento, eles ficam ali. E ali, o que acontece? Moisés, ele pede para que cada tribo escolha um homem. Cada tribo, quantas tribos eram? 12. Cada tribo escolhesse um homem valente, um homem corajoso, um homem sábio. De cada tribo, escolhesse um, porque agora tinha uma missão. Agora tinha uma missão, e essa missão deveria ser feita por 12 homens, que eram atravessar, entrar em Canaã e dar uma espiada, olhar a terra.
justamente dentro do texto que nós lemos. Se a terra era boa, se não era, se tinha vale, se tinha rios, se tinha isso, se tinha aquilo, se as cidades eram fortificadas, se os homens eram grandes, eram pequenos. E a palavra do Senhor diz, a partir do verso 4, do capítulo 13, que todas as tribos escolheram um homem, para se formar assim, uma equipe de 12 homens. Cada tribo. A tribo de Rubem escolheu um homem para representá-lo. A tribo de Simeão escolheu um homem para representá-lo. A tribo de Judá, a tribo de Isacar, a tribo de Zebulon, a tribo de Gade, a tribo de Asser, a tribo de Naphtali, a tribo de Dan, a tribo de Benjamim, a tribo dos 2 netos de Jacó, a tribo de Efraim e de Manassés. Cada tribo escolheu um homem para fazer a diferença. Talvez você hoje é sozinho na tua família, talvez você hoje é sozinho no seu lar, talvez só você e teu marido conhecem a Jesus, mas você tem uma leva enorme de pessoas que ainda não conheceram esse lado gostoso, esse lado maravilhoso de servir a Deus. Deus te escolheu. Você faz parte desse grupo seleto. É uma honra fazer algo para Deus. Amém? É uma honra. Para estes homens que foram escolhidos, deveria ser uma honra fazer parte desse grupo seleto, de um projeto tão grandioso. Deus não te tirou. Se você quiser anotar, você pode até anotar. Deus não te tirou do mundo para te matar na igreja. Amém? Deus não te tirou do mundo para te matar na igreja. Pastor, por que você está falando isso? Porque muitos, quando vêm para Jesus, falam, depois que eu vim para Jesus, minha vida apertou, tudo. Lembre sempre disso, fala assim, eu tive um pastor meio doido na minha vida, que conheci na Igreja Batista da Palavra, ele tinha uma frase que era dele, ele não copiou de ninguém não. Deus não te tirou do mundo para te matar na igreja. Deus te tirou do mundo para te fazer um vitorioso, um campeão. Amém? Deus te tirou do mundo para te fazer um campeão. Esses 12 camaradas aqui, tinha tudo para dar certo. Deus não tirou esse povo do Egito para matar nas margens de Canaã. Traduzindo, trazendo para os dias de hoje. É o que aconteceu naquela época. Deus não tirou esse povo do Egito para matar as margens de Canaã. Os projetos que Deus tem para a vida de seus filhos não são projetos mesquinhos, não são projetos que vão redundar em falência, não são projetos que vão redundar em vergonha. Os projetos de Deus são projetos de sucesso para a sua vida e toda a sua descendência, aleluia. Os projetos de vida não são projetos de morte. Os projetos de Deus para a sua vida espiritual, familiar, profissional e financeira são projetos de bênção, porque são projetos de Deus. Deus escolhe 12 homens que saem, atravessam Canaã para trazer um relatório para Moisés. Moisés não sabia o que tinha do outro lado. Fala para o teu irmão, Moisés não sabia, mas Deus sabia. Isso é coisa linda, né? Quando você não sabe, você fez, Senhor, o que vai ser da minha vida? Deus sabe. Deus já sabe. Deus já sabe como vai ser o seu dia de amanhã. Ele já sabe, ele já contemplou o seu dia de amanhã, o depois da manhã, o final do ele já sabe. Isso que é o gostoso na convivência com Deus. A gente saber que nós temos amizade com alguém que sabe da nossa vida. Com alguém que pode mudar os rumos, o traçado, as veredas, os nossos caminhos, porque ele sabe o que é melhor para nós. Isso é lindo. Moisés não sabia, mas Deus sabia o que tinha do outro lado do Jordão. Deus sabia a terra
que eles iriam cultivar depois que atravessasse. Deus sabia aonde os filhos do seu povo iriam crescer. Deus sabia onde o seu nome seria glorificado. Amém? O nosso problema aqui hoje, nós queremos garantia de sucesso adiantado. Esse é o grande problema, né? Hoje nós queremos garantia de sucesso. Muitas vezes nós queremos ter certeza. Muitas vezes nós queremos utilizar a matemática. Muitas vezes nós queremos as coisas que aconteçam baseadas, né, no nosso padrão. Mas Deus já escreveu um projeto, querido. Já escreveu um projeto para mim, para você. Então, não desista diante da primeira dificuldade na tua vida. Ele sabe que você vai atravessar ela. Amém? 12 homens saem. Todo Israel observando, talvez seria uma madrugada. Aqueles 12 homens, cada um pegar a sua mochila, jogar nas costas, e sai aquele que está representando a tribo de Rubem, sai aquele que está representando a tribo de Simeão, saindo e vão se distanciando, aquele que representa a tribo de Judá, sai aquele que, falar nisso, quem representava a tribo de Judá, era um camarada chamado Caleb, tá? Depois lá na frente vocês vão ouvir desse. Sai alguém representando a tribo de Isacar e vão sumindo do arraial. E as pessoas, todas elas ali na porta da tenda, vendo aqueles homens sumir. 40 dias. 40 dias eles percorreram todo o estado de Israel. Norte, sul, leste, oeste, do Mar Morto até o Jordão, né? Não, do Mar Mediterrâneo até o Jordão, da base aqui embaixo na divisa até quase lá em cima na Síria. Fizeram todo o levantamento. E aí está chegando o dia deles voltar. E toda a congregação e todo o povo que um dia foi escravo, todo o povo que um dia foi humilhado, todo o povo que um dia cresceram debaixo de um jugo, debaixo de chicotes, debaixo de açoites, todo esse povo aguardava no arraial. E a expectativa era grande. Eles foram. E o que eles aguardavam agora do outro lado aqui, é que trouxesse um bom relatório. Amém? Voltam os 10 espias mais 2. Pastor, por que você fala 10 mais 2 toda vez que você prega isso aí? Porque 10 mais 2 é 12, né? Mas eu ministro a respeito de 10, porque eu penso no meu coração que chegaram 10, e depois de alguns minutos chegou mais 2. Eu penso no meu coração que veio um povo, os camaradas que voltaram, os primeiros 10, são aqueles 10 que trouxeram o primeiro relatório. A palavra do Senhor diz no capítulo 13, a partir do versículo 27, e relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste. Moisés ali, formou-se um círculo em volta daqueles 10 homens, todas as crianças ali ouvindo, os jovens, os velhos, as mulheres, todos, mas olha, dava para ouvir um besorrinho passando. Ninguém queria fazer barulho porque queria ouvir qual era o relatório. Eu e você, quando a gente pega um relatório na mão, o mínimo que a gente espera é que seja bom, não é isso? Quando eu e você pega um diagnóstico depois de passar no médico, o mínimo que a gente espera, o que é? É algo bom, né? Quando a gente pega um contra-cheque, um olerite, o mínimo que a gente espera é que seja bom. Amém? Todo aquele povo agora aguardava o grande momento do relatório que eles esperavam ser bom. Tem uma coisa para dizer: o medo da derrota nunca deve ser maior que a certeza de vitória
quando as evidências de Deus são claras na tua vida. Vou repetir. O medo da derrota nunca deve ser maior que a certeza de vitória quando as evidências de Deus são claras na tua vida. Você fala, não, eu sou crente, para começar. As evidências de Deus na tua vida são claras, quando você é um servo de Deus. Então você não deve temer derrota. Deus tinha trazido os seus filhos até as portas de Canaã. E o que esses homens agora trazem como relatório é que realmente é o versículo 27. E verdadeiramente a terra é boa, mana leite e mel, e este é o fruto que dela nós colhemos. Pastor, o senhor falou de 10 espias, cadê os outros 2? Eu penso que os outros 2 eram o Josué e era o Caleb. Eles talvez que vinham trazendo um cacho de uva, amém? Que precisavam de 2 homens para carregar. Os demais vieram na frente para dar logo o relatório. E esse é o fruto dela. Versículo 28, versículo triste esse. Versículo triste porque tem um porém, na tua Bíblia deve ter um porém. Porém, vírgula. Tem isso aí na tua Bíblia? O povo que habita nessa terra é poderoso. Primeira coisa. As cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali filhos de Anak, ou seja, gigantes. Quando eles disseram que a terra verdadeiramente é boa, mana leite e mel, e aqui está o fruto que de lá nós tiramos, o povo foi até as nuvens, soltaram o rojão, gritaram, dançaram. Esse é o Moisés que nos trouxe até aqui, esse é o cara, maravilha, glorificado seja Deus. Mas depois no versículo 28, quando esses espias começam a dar o relatório negativo, as pessoas começaram a ficar quietas, já não cantavam mais, já desanimaram, amém? Deus tinha trazido seus filhos até Canaã, mas Deus não tinha tirado os gigantes de Canaã. Parou para pensar nisso? Deus tinha trazido seus filhos até Canaã, mas Deus não tinha tirado os gigantes de Canaã. Isso é forte. Deus te deu aquele trabalho naquela empresa, mas Deus não tirou os gigantes de lá. Deus te deu aquele casamento, mas Deus não disse que os seus anos de matrimônio não teria gigantes para ser derrubados. Repete comigo, Deus não mata gigantes, Ele entrega para os seus filhos matar. Amém? Deus não mata gigante, Deus entrega para os seus filhos matar. Projeto de Deus muitas vezes em nossa vida serão conquistados lá no campo do inimigo. E para isso, não pode ser o crente covarde. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, tem uma relação dos que não vão herdar o reino do céu, dos que não vão entrar na Jerusalém celestial. E o que puxa a fila lá, quem são? Os covardes. Amém? Aquela terra tão cobiçada, aquela terra que eles sonharam durante tanto tempo, porque Deus vinha prometendo, aquela multidão, milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas, que achavam que um dia ia morar no lugar dele, ia ter o seu próprio lote, seu próprio terreno, ia poder construir a sua própria casa, fazer o seu próprio jardim, lá em Canaã, cavar o seu próprio poço, ver seus filhos crescer dentro do seu pedaço. Tudo isso agora, diante de um relatório negativo, é jogado no chão. Tudo isso agora vem ser destruído. Amém? Aquela terra que era tão cobiçada, agora ninguém mais queria. E agora ninguém mais queria, sabe por quê?
tinha gigante. Sabe por que ninguém mais queria agora? Porque tinha que trabalhar. Sabe por que agora ninguém mais queria? Porque agora tinha que verdadeiramente confiar em Deus, se quisesse entrar lá dentro e morar lá dentro. Sabe por que agora ninguém mais queria? Porque tinha obstáculos. E muitos por aí não querem enfrentar obstáculos. Amém? Josué e Caleb, diante dessa situação, foram os únicos que trouxeram um relatório positivo. Caleb, no versículo 30, ele fala: então fez Caleb o povo calar-se, e disse perante a todos e a Moisés: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente nela prevaleceremos contra os nossos inimigos. Essa foi a voz de Caleb. Um pouquinho mais para frente, Josué também fala. Josué também dá a sua, da sua posição. Mas aquele povo estava obcecado pelo medo, desesperado pelo medo. Amém? Ninguém gosta de um relatório negativo. Ninguém gosta. Cabe nós saber quem é o autor e consumador da nossa vida, viu, querido? Cabe a nós saber quem é que projetou os nossos caminhos. Cabe a nós saber que se foi Deus que planejou aquilo para a minha vida e para a sua vida, você fica tranquilo porque Ele se responsabiliza. Deus se responsabiliza. Não olhe para o tamanho do seu problema, olhe para o tamanho do seu Deus. Não olhe para o tamanho do gigante que você tem que enfrentar amanhã, para o tamanho do gigante que você tem que enfrentar lá no teu trabalho, para o tamanho do gigante que você tem que enfrentar diante das contas que você tem que pagar. Olhe para o seu Deus. Você foi escolhido por Deus para ir lá e conquistar. Amém? Ir lá e conquistar o que Ele tem para você. Eu fico imaginando esses homens, 10 homens, todo medroso, todo receoso. Se fosse 12 homens igual a Caleb e a Josué, eles teriam entrado naquele exato momento em Canaã. E não teriam perambulado 40 anos no deserto. Murmuração, medo, covardia te leva para o deserto cada vez mais difícil e te leva à morte. Ser corajoso, entregar sua vida diante de Deus, te leva para conquistas, derrubar gigantes e fazer da tua vida uma bênção. Amém? Você foi escolhido por Deus para ir lá, para conquistar o que Ele tem para você. O mundo vai querer te desanimar, te desestimular, é o que esses 10 aqui estavam dizendo. Caleb e Josué falavam: a terra é boa, nós vamos vencer. Os outros 10 falavam: não, nós não vamos vencer. Caleb e Josué diziam: lá a terra é boa, é excelente, sejamos corajosos. Não, se a gente atravessar e nós entrarmos naquela terra, nós somos comparados àqueles homens como gafanhotos, nós somos gafanhotos perto dele. Gafanhotos, na tradução inicial, lá representa barata aqui, tá? O nojo que eles tinham lá é o mesmo. O tamanho é semelhante. É como se falasse: nós somos como barata perto do nosso inimigo. Misericórdia. Amém? O mundo vai querer te desestimular. Não aceite as propostas de volta para voltar de novo para o mundo. O mundo vai querer dizer que você não vai conseguir e as dificuldades são gigantescas. Não retroceda. Bata na mesa, grite, fale alto, clame a Deus, mas não retroceda. A voz do povo não é a voz de Deus, amém? Existe um jargão aí por fora: a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. A voz do povo não é a voz de Deus. Não retroceda. Enfrente aquela situação, enfrente aquele diagnóstico, enfrente aquela carta de demissão, enfrente aquele relatório negativo, mas não retroceda. Entregue essa causa nas mãos de Deus e atravesse o Jordão da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus.